Bom, iniciando a aula sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, podemos também chamar que isso faz parte da teoria geral do direito civil. Nós vamos estudar suas finalidades, a, a interpretação das normas do direito e fontes do direito e a integração desta norma no direito brasileiro. Também nós temos o conhecimento que, se você estudar, vocês vão ver que também a LIDB, né? A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela é aplicada também sistematicamente ou comparativamente, né? Com o direito alienígena, né? Isso é, o direito às leis, né? As legislações de outras nações. Bom, o que significa dizer que somos estudiosos, né, do direito e o objeto, né, o que é essa ciência, né? Se essa ciência ela é propriamente dito um direito, né? Quando nós definimos o direito, né, o direito ele como um substantivo, não é propriamente dito uma tarefa complicada, né? Segundo estudiosos que estudam a teoria geral do direito, né, e a filosofia do direito e a sociologia do direito, né, eles buscam chegar a uma compreensão, a uma conclusão correta deste termo. Por quê? Porque esse termo ele é polissêmico, né? Ele é polissêmico e ele tem uma dificuldade de se encontrar com precisão e com maior facilidade em livros, né? Em diversos livros espalhados pelo mundo, né? A gente não vai estudar aqui propriamente dito agora a hermenêutica do direito, né? A filosofia do direito e a sociologia do direito, ou o direito romano. Bom, o que eu posso dizer para você é que o direito ele é um conjunto de normas, né? Ele é um conjunto de normas e conjunto de normas essenciais que busca garantir a ordem, né? Essa ordem ela é determinada na sociedade. Não estou falando de comunidade, estou falando de sociedade, estudo da sociologia. Isso porque o ser humano, que é um ser pensante, né, ele é conflituoso por natureza. Olha aí, o ser humano ele gera litígio, entendeu? Parcialmente com facilidade. Então é necessário que uma série de regras, né, para buscar regulamentar a vida, né, do ser humano em sociedade. Sociedade, eu estou dizendo, sociedade é algo mais amplo, comunidade é algo mais restrito. Isso para que exista, né, e para que haja uma convivência minimamente em harmonia, né? Harmonia entre os seres humanos, haja vista para evitar um litígio, né? Para que todos possam viver com tranquilidade. Isso é que nós esperamos, né, de uma vida, que o ser humano ele possa viver uma vida social e plena. O direito ele se pauta em séries de regras, né, que a sociedade vai construindo, né, no decorrer do tempo, para que todos possam viver de uma forma harmônica. Agora eu vou falar para você um pouco sobre a Roma antiga. Não vou entrar no direito romano. Depois eu vou dar aula de direito romano, com o maior prazer. Já existia, né, um brocado ubi societas ibi jus. E o que isso quer dizer? Onde há sociedade, há direito. Tem um livro muito interessante que eu estudei na universidade, que
Escavador de Cavernas, alguma coisa assim, um livro semelhante a isso. Eu acho interessante você, estudante do direito, estudar esse livro, ler esse livro, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui se esse é o nome correto. Bom, esse livro, O Caso dos Exploradores de Caverna, né? Esse livro eu estudei ele na universidade, certo? Então é interessante você ler esse livro, certo? Pois ele é muito cobrado nas universidades de curso de direito e é cobrado diversas provas aí por aí. Você vai fazer mestrado em Direito Constitucional, pós-graduação em Direito Constitucional, né, em universidades que pedem para que você faça uma seleção, ele pode ser cobrado, ok? Em toda a sociedade, dando continuidade à aula, em toda a sociedade existe o direito, óbvio, né? Eu estou dizendo para você, o direito propriamente dito em leis, esse é aquele que é pelo qual é escrito, como o direito ele não se iguala com costumes. Por exemplo, existem povos, podemos dizer comunidades parcialmente, que adotados regras, né? Regras em aldeias, podemos dizer assim, por exemplo, né? Bom, eu primeiro quero dizer para você que o direito ele não é um fenômeno contemporâneo e a sua existência, né? As pessoas passam a viver em grupos ou em sociedades, né? Trata-se, na verdade, de uma ferramenta, né? Uma ferramenta que ela é essencial para evitar que o caos tome conta do mundo. Bom, trabalha com normas e condutas, né? Para que o homem e a mulher possam viver plenamente bem em sociedades. É esse o posicionamento do escritor, né, e da doutrina aqui que está sendo interpretada a você, ouvinte. Eu gosto muito do professor Thomas Hobbes, escritor, um dos mais famosos do mundo, muito estudado no direito contemporâneo e no direito clássico. Thomas Hobbes, né? Ou Hobbes, né? Ele assim fala: o homem é lobo do próprio homem. Olha aí para você ter uma interpretação. Ou seja, o homem tem a capacidade de colocar em risco os seus pares. Essa compreensão caminha no sentido de que haveria uma guerra de todos contra todos, na ausência de regulamentações da vida em sociedade, né? Então, há uma necessidade de uma regulamentação ou de regulamentações na sociedade para que as pessoas possam viver em uma harmonia, entendeu? E esses regramentos, né, ele é chamado de alguns séculos para cá como o direito. Por isso que você vai fazer uma universidade de direito, curso de direito, né? O direito ele é um termo polissêmico, mediante a interpretação de Nader, né? Ele assim fala que saber distinguir cada um desses sentidos, ele corresponde a uma exigência não apenas de ordem teórica, mas igualmente prática, né? Então, ele quis assim explicar que tomemos o vocábulo direito como um conjunto de normas que regulamenta determinada ou determinadas, né, sociedade. Bom, de acordo com Kelsey, né, outro
eu admiro também, o professor e doutrinador Hans Kelsen, jurista. O direito, ele é uma ordem de conduta, né? Olha aí, uma ordem de conduta e humana, que se traduz em um conjunto de normas em sua definição. O direito, ele é aplicado a animais? Mas os animais, o direito foi criado para eles, para a convivência entre animais. O homem, ele é um animal político, por isso que eu falei para você o livro há pouco tempo, entendeu? Mas, propriamente dito, para animais não pensantes, mediante instintos, não. O direito, ele é usado, ele é aplicado para os homens e mulheres, para que todos nós possamos viver em sociedade, né? O direito é uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, ele é um sistema de normas que regulamenta o comportamento do homem, da mulher, isso é, conduta humana. Um sistema de normas que regulamenta, isso é, além disso, até ele teria, né, para além disso, teria essa teoria kelsiana, compreender que uma ordem é um sistema de norma cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de quê? De validade. Eu quero falar para você aqui do Carnelucci, né, doutrinador Francesco Carnelucci, né, que ele preceitua que estou convencido que, para meus ouvintes, a palavra direito sugere a ideia de legislação, até mesmo a dos conjuntos de normas jurídicas que se chamam de códigos. Embora seja uma definição empírica, de começo podemos aceitá-la um conjunto de normas que regula a conduta dos homens. Pelo que eu falei para você até agora aqui, não regulamenta a conduta de animais, né, como um cachorrinho, né, como um cavalo, como um leão, como um jacaré. Não, é de conduta humana, certo? Na esfera do direito positivo, há uma divisão, né, que é representada pelas classes de direito público e de direito privado, que são característica peculiar aos sistemas jurídicos. Isso é, de tradição romano-germânica, de importante compreensão. Olha aqui, romano, o direito romano e o direito germânico. Com a fusão virou romano-germânica. Bom, eu quero falar para você um pouco sobre o que seria o direito público e o direito privado. Há ramos no direito que são considerados públicos. Entre eles, eu posso aqui falar para você o direito constitucional, o direito administrativo e o direito processual, né? Por outro lado, há ramos do direito que são considerados no sentido, na esfera de direito privado, como o direito civil, o direito consumidor e o direito do trabalho, né? A professora Maria Helena Diniz, pelo qual eu admiro muito, ela tem uma interpretação sobre direito privado, e aqui eu quero ler para você. O que disciplina as relações entre particulares, nas quais predominam de modo imediato interesses de ordem particular, como compra e venda, doação, usufruto, casamento, testamento, etc. O direito privado, ele abrange, né, o direito civil, que regulamenta os direitos e deveres de todos os indivíduos enquanto tais, né?
Isso é, contendo normas sobre o Estado e a capacidade das pessoas e sobre as relações atinentes, desculpe, sobre relações atinentes à família, né, para a família, as coisas, as obrigações e sucessões. E também o direito empresarial, que disciplina a atividade negocial do empresário e a de que quer qualquer pessoa física ou jurídica distinta às fins de natureza econômica, desde que habitual e dirigida à produção e à circulação de bens e serviços. Isso é visando resultados patrimoniais. O direito do trabalho, que rege as relações, né, entre empregador e empregado, compreendendo normas, né, sobre organização do trabalho e da produção, e o direito do consumidor, que disciplina relações de consumo existentes entre fornecedor e consumidor. Bom, entretanto, há, nos dias atuais, uma tendência à publicização do direito privado, em virtude da interferência do direito público nas relações jurídicas privadas, como ocorre com a lei do inquilinato e as normas de direito de família. Bom, existe ainda a questão da unificação das obrigações privadas, suprindo a dicotomia entre obrigações civil e comercial, que até hoje é controvertida, aos que defendem a unificação total, preconizando a eliminação do direito comercial, e os que pretendem a unificação parcial, no que concerne ao direito obrigacional. A unificação das obrigações, ela realiza-se na seara do direito civil, né? Não obstante isso, continuariam a existir lado a lado o direito civil e o comercial. Apesar desse movimento para tornar o direito privado, né, isso ainda é o que a professora Maria Helena Diniz fala, né? Apesar desse movimento para tornar no direito privado, parece-nos que a tese da dualidade prevalecerá, pelo menos no que diz respeito ao campo da circulação da riqueza. O direito comercial, ou melhor, o direito de empresa, não deve desaparecer, mesmo que suas normas brasileiras integrem, né, o novo Código Civil. O direito público ele é uma teoria geral do direito, assim segundo a professora Maria, né? É aquele que regula as relações em que o Estado ele é parte, ou seja, rege a organização e a atividade do Estado, considerando em si mesmo direito constitucional em relação com outros estados, né? O direito internacional e em suas relações com os particulares, quando procede em razão de seu poder soberano e atua na tutela do bem coletivo. Os direitos administrativos, né? O direito tributário e processual, isso fazem parte da interpretação segundo do direito público que a professora Maria Helena Diniz explicou aqui para nós, né? Bom, e agora, segundo o posicionamento meu, no que eu vou lhe abordar sobre esses posicionamentos que a doutora Maria Helena Diniz falou, né? Essa classificação inicial, né, que o direito pode sim apresentar a você, ele busca fins, né, ele serve para fins meramente pedagógicos, né, porque os ramos, né, que são classificamente denominados como público e privado se interpretam no mundo, né, no mundo acadêmico e na prática do profissional do direito. E o que é o profissional do direito? Aqui nós podemos dizer o formado em direito e que tem a OAB, né? Isso ocorre porque, de acordo com o filósofo alemão Gustav Radbruch,
né? Gustav Radbruch, citado por Nander no seu livro, né, Introdução ao Estudo do Direito, não há uma fronteira uniforme, né, entre as esferas de direito público e o direito privado propriamente dito. Porque haja vista que em diversas situações, né, os diversos ramos participam ao mesmo tempo, como ensina o professor Venosa. As divisões, né, e subdivisões dos vários campos do direito possuem primordialmente uma utilidade didática. Hoje mais do que ontem, há uma completa interpretação de campos jurídico de forma mais ou menos profunda, e até o especialista em uma área deve ser versado em várias outras. Isso é a visão do professor Silvio Venosa, né? Destarte, né? O direito deve ser sempre visto e estudado como um todo, né? Todo fenômeno jurídico exige conhecimento e exame de regras de vários ramos. Olha aí a observação. O jurista, desse modo, deve encarar cada fato social como uma peça de grande engrenagem, que é o direito. O especialista em direito público deve valer-se com frequência do princípio, né, de princípios de direito privado e vice-versa. Eu quero também falar para você que, para você hoje aplicar o direito privado, o direito civil, você também tem que ter conhecimento do direito público e de outros ramos também do direito privado. Entendeu? Porque hoje o estudo do direito ele ficou mais amplo. Isso há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, a pessoa era comum os advogados escolher: fulano trabalha só na área de direito penal, fulano trabalha só na área de direito civil. O direito ele era dividido em 2, propriamente dito. Hoje não, você tem que saber um pouco de um e um pouco mais do outro, né? Se você quer trabalhar tipo na área do direito civil, né? Existe, no entanto, várias teorias, né, e correntes, né, doutrinárias que tratam dessa dicotomia, né, do direito público versus, né, o direito privado. Segundo o professor Paulo Nander, né, as elenca da seguinte maneira. Vamos lá, o que ele aborda no conhecimento dele, que ele quer passar para você, ouvinte. Bom, de acordo com a teoria monista, né, e essa teoria monista ela é baseada num escritor mais antigo e famoso, que é o professor Hans Kelsen. Todas as formas de produção jurídica se apoiam na vontade do Estado, inclusive os negócios jurídicos firmados entre particulares. Isso é, de modo que não há, né, uma dicotomia entre um direito público e privado, uma vez que todo direito ele é público, não só em relação à sua origem, mas também quanto à validez. Olha aqui, naquela época, o direito era visto como direito público. Interessante, né? As teorias dualistas se fundamentam no conteúdo ou na forma das normas jurídicas, né? As principais são as teorias substancialistas e teorias formalistas. Bom, e o que seria teorias substancialistas? Bom, se divide em teorias dos interesses em jogo e teoria do fim. A primeira, de acordo com o primeiro, né, o direito público é o que se liga ao interesse do Estado e o direito privado. Ao interesse dos particulares, no entanto, ela não admite uma separação total entre ambas, dado que uma influencia na outra, né? A teoria do fim, por sua vez, está ligada à finalidade das normas jurídicas, de modo que quando a norma tem, né, o Estado como fim, ela é de direito público, e quando tem como fim os indivíduos, é de direito privado.
Quando eu vou falar para você, e quando nós abordamos já as teorias formalistas, né, ela se divide em teoria do titular da ação, que tem como referência a tutela jurídica para a hipótese de violação das normas, de modo que quando iniciativa da ação parte do Estado é pública e quando do indivíduo é privada, a teoria das normas substitutivas e adaptativa tem como referência a utilização dos objetos que se faz por distribuição ou por adaptação. De modo que o partilhável seria, né, o objeto do direito público e o não partilhável, né, objeto do direito privado. O que é mais aplicável no direito material? A teoria da natureza, né, da relação jurídica, por sua vez, estabelece que quando a relação entre particulares de forma coordenada em relação à igualdade é, né, de direito privado. E quando o Estado impera, né, na relação, isso caracterizando uma relação de subordinação, né? E é do ramo, né, do direito público. O ramo é definido por preponderância, né? E o trialismo é a teoria segundo a qual, né, em razão da dificuldade que a distinção entre as classes de direito público e privado, existe uma terceira divisão, denominada direito misto ou direito social, né, para situações em que há tutela tanto no interesse público quanto do privado.